Evangelho de João, primeiro capítulo, também o primeiro versículo. Diz assim o texto sagrado: lembrando, irmãos, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, mas às vezes nós trazemos à nossa mente que a ceia do Senhor é apenas um ato muito simbólico, embora tenha o simbolismo que a ceia representa. Mas o memorial, ele não é apenas um ato simbólico. Um memorial é um ato distintivo. Ele se distingue de todas as outras coisas. Um ato simbólico é um prefeito muito querido pela cidade que se faz um busto e diz: ó, aqui esse prefeito foi muito bom. E as pessoas passam por ele: o que é isso aqui? Isso foi um prefeito, está ali escrito, ó, prefeito fulano. 50 anos depois, a pessoa diz: o que é aquilo ali? É um prefeito que teve na cidade. É simbólico, alguém, é uma honra que foi dada a alguém. Mas quando nós estamos falando de memorial, não é assim. A palavra do Senhor diz que o memorial ele tem algo a mais. O povo de Israel, quando passou a pé enxuto, passou a pé seco pelo rio Jordão, Deus ordenou que o povo, cada um dos que carregavam a arca da aliança, tirassem e trouxessem uma pedra consigo. Quando eles passaram do outro lado do rio, eles fizeram um monte de pedras, fizeram um altar. E o pessoal disse: por que fica esse altar? Isso será um memorial. Por quê? Todas as vezes que vocês passarem por essa margem e virem essas pedras, vocês saberão que aqui o Senhor fez com que o povo andasse a pé seco. Por isso que o Senhor Jesus traz para nós um memorial a ceia, para que nós lembremos todos os dias que o Senhor Jesus na cruz nos livrou do poder do pecado, que o Senhor estendeu a nós a graça da salvação, que o Senhor estendeu sobre nós um caminhar de misericórdia e justiça, do qual nós podemos trilhar hoje. Então isso não é simbolismo, isso é um memorial. E o Senhor Jesus é que determinou isso. Todas as vezes que fizerdes, façam em memória de mim. Nós temos que lembrar. Mas a gente pensa que Jesus, o que é isso? Nós precisamos ver a glória desse ato. E João descreve bem isso. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a expressão, é Cristo. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Versículo 8, que os 6 e o 7 é uma referência a João Batista. Versículo 8 diz assim: este João que se refere acima não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, descendência, nem da vontade da carne, desejo, nem da vontade do homem, intelecto, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando celebramos a ceia e trazemos o pão e o cálice, não é apenas um memorial à morte de Jesus, embora assim o seja. Nós precisamos trazer à memória o tamanho do preço pago pela nossa salvação, mas precisamos voltar na eternidade, porque a Bíblia diz que ele estava no princípio e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E o que é mais lindo ainda, sem a presença de Jesus, nada do que foi feito se fez. Olha, este Senhor é o cerne de toda a criação, de todo o desenvolvimento, de toda a magnitude divina.
Quando o homem se perde, quem é que poderia restaurar o homem? Somente aquele que por intermédio dele todas as coisas são feitas. Somente ele teria essa dignidade, este poder e essa glória. Por isso não se chegamos à mesa como um ato apenas de comer um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho. Não é esse o intuito, mas chegamos à mesa sabedores de que há um Senhor que resgata todas as coisas que está no nosso meio e Ele manifesta esse poder sobre nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo retrata isso com muita clareza, para que possamos ter discernimento de estarmos chegando à mesa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo então diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, a igreja, come e bebe juízo para si.